Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Edgar e hoje damos sequência ao curso do Microsoft Word 2019. Vamos lá? No vídeo anterior vimos como espaçar parágrafos e linhas no texto, porém de forma manual. Hoje vamos ver como fazer usando os recursos do Word de forma bem prática. Eu vou carregar aqui um texto para a gente trabalhar. De início, já vou mudar o tamanho da fonte para 12, aumentar um pouquinho. Então, vou selecionar tudo, um Ctrl T, vou lá na página inicial, grupo fonte, mudo para tamanho 12. Ok, vou clicar fora, saiu da seleção, meu texto já está num tamanho padrão. Outra dica importante, na guia Exibir, eu vou encontrar esta opção aqui, ó, Régua. É importante você ativar ela quando você for trabalhar com documentos no Word. Então eu vou clicar na opção Régua, já está lá visível. Muito bem. Agora eu vou na guia Layout e vou configurar a minha página. Tamanho da página vai ser A4, orientação vou manter como retrato, margens eu vou mudar para tudo 3. Então aqui na superior eu digito 3, aperto a tecla Tab, 3, Tab, 3, Tab, 3. Estão definidas as margens da minha página. Eu vou dar um OK. Tá lá, prontinho. Ainda aqui na guia Layout, percebam que há um grupo chamado parágrafo. Eu posso trabalhar com as opções de recuo e de espaçamento entre parágrafos. Vamos ver como é que faz isso? Eu vou selecionar da terceira linha para baixo, porque as duas primeiras são título e subtítulo. Ok, olha só, recuar. Então, à esquerda, eu tenho 0 centímetros. Ele está assumindo 0 centímetros do limite da página para dentro do corpo do texto. Se eu aumentar ali, por exemplo, à medida que eu vou aumentando, chegar até 1 centímetro, veja como que o texto selecionado se afasta da margem. Isso eu posso voltar, clicando nas opções. Apliquei no lado esquerdo, posso também aplicar no lado direito. Observem, à medida que eu vou aumentando aqui, ele vai aplicando o recuo. Na régua, você consegue observar o limite da área do seu texto. O restante para a direita é a margem da direita, ok? Então, eu vou deixar zerado. Aqui é só para vocês saberem que tem esse atalhozinho, dá para a gente trabalhar com recuos. Existem outras formas, a gente vê na sequência agora, tá? Também é possível você observar que aqui eu tenho vários parágrafos e eles estão todos grudados. Então eu vou selecionar tudo agora com Ctrl T e vejam que aqui eu tenho antes. Quando eu aumento aqui o número de pontos, aqui ele está de 6 em 6, à medida que eu vou aumentando, o espaçamento entre parágrafos vai aumentando também. Então eu vou diminuir, ó, vou deixar com 6 pontos. Este espaçamento ele está aplicando acima do parágrafo, ou seja, antes do parágrafo. Eu posso também colocar depois do parágrafo, vou deixar com 6 pontos. Então, um espaçamento padrão bastante aceitável, tá? Esse espaçamento é um espaçamento entre parágrafos, ok? Esta é uma maneira também de acessar esses recursos. E a Layout, eu posso trabalhar aqui diretamente no espaçamento do parágrafo. Vamos ver outras opções. Eu vou desfazer aqui, eu vou deixar zerado, pronto. Só que agora eu vou lá em página inicial. Vou tirar da seleção. Uma outra alternativa seria o seguinte, vejam só. Se eu não selecionar,
O que eu vou fazer agora, ele vai aplicar apenas ao parágrafo onde se encontra o cursor. Então, se você quer aplicar num bloco de texto, num grupo de parágrafos, o texto todo, você tem que selecionar. Isso é de praxe. Então, eu vou selecionar tudo, Ctrl T, está lá meu texto todo selecionado. Eu tenho aqui na página inicial, grupo, parágrafo, algumas opções. Por exemplo, aqui eu vou encontrar um botão que trata exatamente do espaçamento de linha e parágrafo. Quando eu clico na setinha do lado, ele abre algumas opções. Isto é espaçamento entre as linhas. Então, 1,0 é um espaçamento simples, é um espaçamento padrão. Quando eu uso 1,15, ele aumenta um pouquinho, olha a diferença. Tá? Quando eu uso 1,5, olha só, inclusive esta medida 1,5 é uma das medidas que mais a gente usa para documentos que requer aí obedecer certas normas. Existe também 2,0, que é um espaçamento entre linhas de forma dupla, 2,5, 3, e por aí vai. Eu vou manter aqui 1,0, só que eu quero agora abrir espaçamento entre os parágrafos. Então, vou lá embaixo, adicionar espaço antes do parágrafo. Eu posso clicar. A única questão aqui é que eu não sei qual foi a medida exata que ele aplicou, mas há um espaçamento antes do parágrafo. Vou voltar lá. Agora eu tenho a opção de remover esse espaço e tenho a opção de adicionar um espaçamento depois do parágrafo. Eu vou adicionar depois do parágrafo. Pronto. Agora parece que ficou um pouco maior. Então eu tenho aqui um espaçamento entre parágrafos, usando estes recursos aqui. Agora eu vou voltar ali e vou fazer o seguinte, eu vou remover esses espaços antes de parágrafo e vou remover também espaços depois de parágrafo. Voltou o texto como o original. Uma outra forma é usar aqui, ó. Eu tenho várias maneiras de chegar lá. Observe no grupo parágrafo, eu tenho este botão aqui que trata exatamente de espaçamento de linhas e parágrafos. Ao clicar na setinha, observe que eu tenho aqui opções de espaçamento de linha. Quando eu clico nesta opção, ele abre uma caixa de diálogo chamada parágrafo, onde eu vou encontrar as opções para lidar com esse parágrafo. Muito bem, eu vou cancelar, vou mostrar uma outra forma de acessar. Ainda aqui no grupo parágrafo, bem à direita, se eu clicar aqui, olha só, também vai aparecer aquela caixa de diálogo para tratar do parágrafo. Vou cancelar e vou mostrar uma outra opção. Aqui eu preciso selecionar o texto. Na área selecionada, com o botão direito do mouse, você vai ter um menuzinho flutuante. Eu vou escolher a opção parágrafo. Também eu vou cair na mesma tela. Então vejam que existem várias formas de você chegar aqui. Então eu vou fazer o seguinte, aproveitando que já está selecionado, eu vou clicar aqui no cantinho e vou fazer isso aqui, ó. Observe meu texto, ele está alinhado à esquerda, à direita não tem alinhamento nenhum. Então eu vou pedir para o Word que ele alinhe para mim, mas de forma justificada. Ele vai deixar alinhado à esquerda e à direita. Que o recuo, que é aquele recuo no lado esquerdo do limite da folha para dentro do corpo do texto, vou deixar 0. À direita também, eu quero que ele trabalhe exatamente no limite que foi definido, por isso tem uma margem à direita, também eu vou deixar 0. Mas eu vou fazer o seguinte, mais aqui embaixo, vejam que eu tenho espaçamento antes e depois. Esta área
trata do espaçamento entre parágrafos. E aqui eu vou colocar 6 pontos antes e 6 pontos depois. Aqui embaixo você tem uma pré-visualização neste quadro. Você pode ter uma ideia o que você está modificando. 6 pontos antes e 6 pontos depois é uma medida bem aceitável. Poderia ser mais? Poderia ser 12 antes, 12 depois. Eu vou deixar 6 antes e 6 depois. Da mesma forma, eu tenho espaçamento entre linhas. Um parágrafo, ele pode ter várias linhas. Então, esse espaçamento, por padrão aqui, tá? Simples. Eu vou modificar. Eu tenho simples, 1,5, duplo, pelo menos, exatamente, múltiplos são medidas específicas. Eu vou escolher, por exemplo, 1,5. Vou dar um cliquezinho ali e pronto. Então, já defini justificada, parágrafo 6 pontos antes, 6 depois, o espaçamento entre linhas de 1,5. Mas eu quero também que ele aplique um recuo no início de cada parágrafo. Então, aqui eu tenho a opção de recuo, um pouco mais à direita, opção primeira linha e opção deslocamento. Eu vou escolher opção primeira linha. Ele aqui, por padrão, deveria ser 1,25, ele colocou 1,27, então eu vou apagar aquele 7, vou digitar o 5 e vou deixar 1,25. Esse é o espaçamento padrão do recuo de primeira linha. Justificado, então, não mexo nos recuos de margem direita nem esquerda, espaçamento de parágrafo 6 pontos antes, 6 depois, espaçamento entre linhas 1,5. Vou dar um OK e vejam o resultado. Aí, ó. Isto aqui é título, então eu posso selecionar, centralizo. Vou deixar aqui. Como tem também aplicado um recuo, eu vou voltar aqui na régua. Veja como era importante ter a régua. Eu vou pegar este botãozinho aqui de cima e vou arrastar e vou deixar no limite, tá? Esse é o recuo de primeira linha. Já em seguida vamos falar desses botões. Então, título, subtítulo, tem um espaçamento bem notável entre os parágrafos, tem um espaçamento também entre as linhas dentro do parágrafo e existe também aqui um recuo de primeira linha. Se eu escolhesse a outra opção, observe, vou selecionar agora somente os parágrafos, vou deixar os títulos de fora, vou voltar lá na opção de parágrafo, em vez de primeira linha, se eu usar a opção deslocamento, olha o que ele faz. Ele faz exatamente o inverso. Ele mantém fixa a primeira linha do parágrafo e pega o restante do parágrafo e recua 1,25 centímetros para a direita. É uma prática pouco utilizada, mas tem utilidade. Vou voltar lá na opção de parágrafo, vou voltar novamente e vou deixar como primeira linha. Ah, mas eu vi lá que tem um documento acadêmico que pede espaçamento duplo. Você vai lá e muda para duplo. Vai ficar um pouco maior o espaçamento. Olha como é que ficam os parágrafos. Tá? Eu acredito que 1,5 é um espaçamento bastante interessante, bastante usado. Então, eu vou deixar aqui 1,5. Inclusive, as normas da BNT pedem para que seja 1,5 entre linhas. Vou dar um OK. Olha só. Meu texto agora está com o espaçamento devido. Vejam que eu não fiz nada manual, ou seja, usei os recursos que o Word me oferece. Ainda, trabalhando com o recuo, eu tenho a alternativa de usar a régua. Percebam que na régua existem esses botões aqui, ó. Este aqui é recuo de primeira linha, o outro recuo deslocado e o quadradinho embaixo é recuo à esquerda. Quando eu venho mais para a direita, também eu vou encontrar
recuo à direita. Como que eu vou utilizar isso? Olha só, vou zerar isso aqui, vou pegar o recuo de primeira linha, vou arrastar na régua. Observem este parágrafo, ele não tem recuo nenhum. Se eu usar o quadradinho, que é o recuo à esquerda, ele faz isso aqui, ó, ele leva todo o bloco, ou seja, todo o parágrafo. Isso aqui é interessante em documentos acadêmicos que você precisa aplicar lá alguns recuos, por exemplo, para fazer uma citação, TCC, um documento que exige uma formatação específica. Vou voltar de novo, segurando o quadradinho, arrasta, deixo lá na régua. Existe o segundo botãozinho, que é o recuo deslocado. Posicionou o ponteiro do mouse, segurou, arrastou. Olha só, ele faz aquele recuo deslocado. Tá? Mantém a primeira linha e desloca, faz o recuo do restante das linhas do parágrafo. Vou voltar. A outra opção seria usar este recuo deslocado, mantém lá em 1,25, que é uma medida padrão, está pronto o recuo de primeira linha. Você tem também o botãozinho da direita, recuo à direita. Então você pode arrastar, deixa na medida que você precisa, está lá. Então quando houver a necessidade, além das opções que a gente viu aqui, você pode também utilizar esses botões que aparecem na régua do Word. Ok? Então podemos dar por terminado aqui, concluído, o espaçamento entre parágrafos, o espaçamento entre linhas e recuos que, na maioria das vezes, documentos profissionais, documentos comerciais, documentos acadêmicos são exigidos, certo? Nos encontramos no próximo vídeo. Muito obrigado.